Amados, no mês de outubro, nós vamos ver a primeira carta de João. Eu venho orando pelo fundo do quarto. Eu peço que você ore também. Porque o mesmo empenho que a gente tem de domingo, a gente deveria ter de quarta-feira. Quando a gente abre a porta da igreja, a gente não vai adorar Deus, os nossos compromissos. E essa carta, amados, essa primeira carta de João, ela foi escrita no final da vida do apóstolo João. Ele tinha aproximadamente 90 anos. Foi logo no final do século, no primeiro século, lá no ano de 90, 95. E é tão maravilhosa essa carta, porque ele escreve essa carta. Ele escreveu essa carta, só para retomar, no ano 100 depois de Cristo. No ano 100 depois de Cristo, a igreja, ela já tinha quantos anos? Já tinha 60, 70 anos, tá certo? Para a descida de Pentecostes se iniciou a igreja. Então a igreja de Cristo, ela já tinha uns 60 anos. O apóstolo João, ele estava em Éfeso. E essa carta ele escreve, inspirada pelo Espírito Santo, porque a igreja estava exposta ao quê? A palavra, a conceitos que iam contra a Bíblia. Então a igreja, ela estava o quê? Abandonando a igreja. É atual essa carta, não? Então por isso que é importante nós, como igreja, amados, toda parte, de louvor, de ensino, de sermão, a gente se baseia onde? Na palavra. Porque a gente não sabe se de repente a gente falar alguma coisa contrária à palavra, aquilo que pode impactar espiritualmente na vida da pessoa. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que canta, com o que abre, não é verdade? Com o que ora, com o que fala. E naquela época existiam alguns cristãos que estavam se convertendo, só que eles falavam muito do judaísmo ainda. Então isso começou a entrar na igreja, e o ponto principal, e que vem se arrastando até hoje, é que esses homens, eles pregavam que Jesus Cristo não era Deus. Como testemunho de Jeová. Então ele prega que Jesus é um homem bom, é um profeta, mas que ele não é Deus. Então isso que é uma heresia. Então tudo aquilo que é contrário à palavra, meu amado, isso eu estou falando, porque isso é da base bíblica também, certo? Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado quando recebe alguma coisa, para a gente discernir que realmente nós estamos vendo. E várias religiões consideram Jesus Cristo um ser espiritual, um ser fluídico, um profeta, um grande homem de Deus, mas ele, como humano, ele não tem a capacidade de ser o quê? Deus. Então, durante todos esses anos, até agora, até hoje, várias seitas estão sendo o quê? Criadas. Várias pseudo-igrejas, igrejas falsas, estão sendo criadas. Numa doutrina que fere a doutrina da palavra. Então essa primeira carta de João, ela não serve só para
para 100 anos, né? Para o ano 100 depois de Cristo, para o ano 90. Ela é extremamente atual. E a gente precisa pensar nisso, porque muitas vezes, amados, a gente começa a conversar e tem contato com pessoas que não são esclarecidas o suficiente na palavra. E cabe a nós buscar essa maturidade e esse conhecimento para explicar onde? Na palavra. A gente não vai entrar em choque, mas a gente tenta explicar onde? Na palavra. Por isso é importante o estudo, a escola bíblica, a teologia. Por quê? Porque você vai tirando dúvidas na palavra. Né? Então, dessa forma, o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve essa carta. Então, eu gostaria que vocês abrissem 1 João. Vamos abrir a primeira carta de João. Vamos ler o primeiro capítulo do verso 4. Eu quero ler inicialmente apenas 4 versos que explica para nós por que o Espírito Santo ele fez com que o apóstolo João escrevesse essa carta. Olha, 1 João 1,4. 1 João, primeiro capítulo, no verso 4, diz: escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Então, logo no início da carta, o apóstolo João está falando: olha, tudo que nós escrevemos aqui, e tudo que nós vamos ler nessa carta, é para que a minha alegria e a sua alegria seja o quê? No segundo capítulo da primeira carta de João, se você puder abrir, logo na sequência, no segundo capítulo, no primeiro verso, aqui é aquilo que a gente comentou no domingo. O apóstolo João, aqui escrevendo essa carta, ele já é um ancião de quase 90 anos. Então ele está escrevendo para a igreja e trata a igreja como o quê? Filhinhos. Então no primeiro verso do capítulo 2 ele diz: meus filhinhos, escrevam-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Lembra que a gente falou no início de Hebreus? E essa conexão, amados, não foi minha, entendeu? Porque lá em Hebreus, o escritor de Hebreus, ele fala o quê? Para a gente não pecar o quê? De propósito. O João está dizendo o quê aqui, ó? Mas se alguém pecar, nós temos o quê? O advogado. Então, quando eu e você pecamos acidentalmente, a gente vai aonde? Para o advogado. O que faz o advogado? Ele não é o mediador? Quando você vai na justiça e se arrepende daquilo que você faz, há o quê? Uma condenação. Eles podem diminuir a pena, mas para Deus é diferente. Se nós realmente confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para quê? Então, amados, esse verso primeiro aqui, ele fala de um Jesus misericordioso. Se nós o quê? E se nós tivermos a consciência desse pecado. Olha o verso 26 do segundo capítulo de João. Olha o verso 26, amados, do segundo capítulo de João. Isto que acabo de escrever para vocês é a respeito, não é? Dos que não têm, dos que estão tentando enganar. Olha, preste atenção. Porque, amados, sempre alguém vai tentar nos enganar. Sempre. E o diabo, ele é sutil. Está certo? Sempre. No trabalho, sempre. Então, para a gente, em nome de Jesus, tome cuidado. E no capítulo 5, do verso
5,13. Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome de Jesus, do Filho de Deus, para que saibam que Ele tem o quê? A vida eterna. Então, quando o apóstolo João está terminando essa carta, essa primeira carta para a igreja, ele está falando que, olha, eu estou escrevendo essas coisas aqui para vocês terem a certeza do quê? Da vida eterna. Porque a partir do momento que você sai pecando da igreja, ou duvidando que Jesus é o Cristo, você não tem certeza do quê? Da vida eterna. Amém ou não? Então essa é a introdução para que a gente possa entrar na palavra. Porque nós vamos estar falando aqui, já falando, de falsos mestres. Irmãos, tem muitos irmãos na igreja, muitos irmãos, que faz teologia, que estuda a palavra para ter o quê? Só conhecimento. A gente, quando faz teologia, a gente tem que desconstruir o que a gente sabe e construir o quê? Uma mente e coração voltado à palavra, não só para conhecer a palavra, tá certo? E naquela época, como hoje, existe uma palavra, isso é muito famoso, gnosticismo. O que é o gnosticismo? Não sei se o pastor Miranda já trabalhou. Ele vai trabalhar esse assunto. É a gnose, que são os homens que acham que são salvos pelo conhecimento. Entendeu? Então você pega muitos teólogos, muitos, que sabem muito a palavra. De Gênesis, irmão, que você falar, eles conhecem. Só que eles acham que vão ser salvos em função do quê? Desse conhecimento. E não da aplicação do conhecimento. E tem muita gente assim. Então, o apóstolo João aqui, ele está chamando a atenção. Não é só o conhecimento. Não é só você saber o comportamento dos anjos, o comportamento dos povos. Não é só você saber que no Antigo Testamento Deus está apontando para Jesus. Não é isso. É isso. Mas é também, a sua vida tem que estar voltada onde? Na prática. Então ele fala isso, toma cuidado. Cuidado, igreja, porque tinha muita gente na igreja, isso é sério, irmão. A gente vive isso. Tinha muita gente na igreja, conhecedor da palavra, que questionava muito o quê? Os mestres, os pastores. Não para que se chegasse numa melhoria da palavra, mas que fizesse o quê? Confrontasse. Então a gente precisa tomar muito cuidado nisso aí. Porque esse confrontamento, ele existe na igreja para quê? Para acabar com a igreja. E era isso exatamente que estava acontecendo. Então existia uma supremacia de conhecimento que estava levando o povo tudo para onde? Para o inferno. Então a gente precisa tomar cuidado. Então vamos lá, 1 João de 1 a 4. Vamos ver esses 4 versos hoje. E aí durante o mês nós vamos trabalhando outros aspectos. Então hoje nós vamos, depois dessa introdução, nós vamos trabalhar os versos de 1 a 4 da primeira carta de João, no primeiro capítulo. Olha lá. Posso ler? O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a vimos, e dela damos testemunho.
anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja... Pai, obrigado, Deus. Pai, a sua palavra, ela é viva, ela é eficaz. Que ela entre realmente aos nossos corações, que ela faça diferença, Pai, na nossa vida, que ela faça diferença na vida dessa igreja. É que eu oro em nome de Jesus. Amém. Você percebe aqui, irmãos, que João ele vai direto ao assunto, está certo? Irmão? Ele já começa dizendo o quê? Fonte de origem quem é? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Criador. Jesus Cristo é o Messias. Jesus Cristo é o Redentor. Não tem outro. Ele que nos dá alegria. Ele é o Senhor. Ele é o Salvador. Você percebe? Ele não tem nada a ver com o apóstolo Paulo. Graças e paz, irmãos. Como vão vocês? Manda um abraço para eles. Não é isso? Não tem umas cartas que são assim? A gente precisa observar isso. João aqui, olha, o que era desde o princípio. Entendeu, não? Porque era a urgência de falar para aquele povo que Jesus era o Cristo. Que Jesus Cristo, ele era o que? O verbo da vida. Então isso que vocês estão falando aí é tudo bobagem. Então vocês precisam tomar cuidado e vocês precisam estudar mais o que? A palavra. E essa é a narrativa, olha como Deus é maravilhoso. Essa é a narrativa de um homem que andou com Jesus. Sim ou não? João andou, era o mais novo, né, dos apóstolos. Jesus Cristo, quando tinha 33 anos, ele devia ter quantos anos? 25, 26, é o que diz isso. Então ele era um jovem, mas ele viu, ele acompanhou, amados, todo o crescimento da igreja. Aqui a igreja já tem 60 anos. Então ele já viu gerações aqui. Ele viu o quê? A palavra se expandir. Ele viu muita morte, viu muito sacrifício. Ele viu todos os seus amigos apóstolos morrerem crucificados. Enfim, ele mesmo foi esbofeteado. Só que Deus o preservou para quê? Para que isso, para que ele escrevesse as cartas de João e os principais livros, que é o quê? Apocalipse. E ele fala aqui que Jesus Cristo é aquele que vai intermediar. Ele não é advogado entre nós e Deus. Ele é 100% homem e 100% Deus. Percebe onde João quer chegar? Ele quer quebrar todo o conhecimento do homem, dizendo que esse Jesus que nasceu não é Deus. Porque o verbo se fez aonde? Lá atrás. Jesus existe antes da eternidade, porque ele é eterno. Então o que ele está falando, amados? Presta atenção no que eu estou falando. Ele fala, presta atenção, Jesus é o Cristo. Ele é o advogado, ele é o que vai intermediar você com Deus. Por quê? Lembra que a gente abriu o culto outro dia assim? Porque ele é 100% o quê? Homem, então ele conhece. Então ele pega a minha angústia, o seu sofrimento, a minha dificuldade e manda para quê? Para Deus. Por quê? Porque ele conhece o quê? Deus. Por quê? Porque ele é Deus. Só que o homem que estuda muito, que busca muito, a mente dele começa a ficar o quê? Cauterizada. Então ele acha que Jesus, por ser homem, ele não é o quê? Ele não é Deus. E se ele não é Deus, ele não pode dar o quê? A vida eterna. Percebe como isso está vendo? Vocês estão percebendo? Porque sem Jesus Cristo, não tem vida eterna. Se não tem vida eterna, não tem salvação. Percebe que isso é satânico. É por isso que ele vai bater. Olha o verso 2. E a vida se manifestou e nós a vimos, e dela damos o quê? Testemunho. João está testemunhando e anunciamos a vocês a vida o quê? Que estava com o Pai e nos foi o quê? Percebe? Olha que coisa linda. Então quando você tem o conhecimento de como a primeira carta de João foi escrita,
para que ela foi escrita e para quem ela foi escrita, já faz todo o sentido. Quando você for abordado, por exemplo, por uma pessoa que não considera que Jesus é o Cristo, vamos na primeira carta de João aqui. Não é verdade. Porque você vai estar o quê? Você não vai estar confrontando ele, você vai estar salvando ele. Está vendo aqui? Ó? É ele é o Verbo. É ele que é a vida eterna. Ele é homem, sim, ele é um intermediador, ele é o advogado. Só que João, ele continua, olha o verso 3,15. E o que vimos e ouvimos nós o quê? Anunciamos também a vocês, para que vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então o que João está falando aqui? Olha, nós estamos realmente anunciando porque existe uma comunhão entre nós da igreja e nós com quem? De novo a mensagem da cruz. A necessidade que nós, como igreja, temos o quê? Essa bendita comunhão que ele fala, e todo mundo fala isso, né? Deus fala, Jesus fala, o Espírito Santo fala, e a gente se diz que não tem comunhão. E a gente está se perdendo entre nós mesmos. Mas em nome de Jesus, logo vamos mudar isso. Porque o que Jesus Cristo quer, o que é? É essa comunhão. E aí, amados, ele fecha, e é maravilhosa, a palavra ela é de uma riqueza, porque o verso 4 fala o quê? Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja o quê? Completa. A minha alegria, a sua alegria só vai ser completa onde? Em Jesus Cristo. E isso quem está falando, quem é? É João. Amém, não? Então que a gente saia daqui hoje com essa palavra no coração. E que Jesus é o Verbo, e que Jesus é Deus. Às vezes, eu e você, a gente se esquece disso. Mas que a gente possa pregar esse Jesus às pessoas que acham que ele não o quê? Ele não é Deus. E tem muita gente na igreja que tem ensinamento errado. Tem muita gente na igreja que não sabe do poder de Jesus Cristo. Nós, às vezes, sabemos, mas não pomos em prática. Sim ou não? Então, que em nome de Jesus, a gente possa, com esses verbos, orar e falar: Senhor, o Senhor é o verdadeiro Verbo da vida. Senhor, é só o Senhor que pode lidar com